Aí eu coloco lá, eu montei pastas. Aí eu pego, vou olhando quem me enviou, já vou dando um ok. Então, quer dizer, o fulano enviou, ok. Aí eu dou um ok, isso seria rubrica, né? Então, neste caso, vamos pensar assim, né? É um excelente instrumento, né, para o acompanhamento e o monitoramento de quem está fazendo a atividade. Retomar um pouquinho, quais são as características da rubrica? Vocês lembram? Vocês podem estar utilizando aí o chat, está colocando, vocês podem estar falando. Eu lembro, É assim. necessário ter uma rubrica. Não, o que eu entendi que é uma forma de avaliação por etapas, por exemplo, concluiu totalmente, concluiu mais ou menos, não entendeu o contexto, tem as etapas se atingiu todos os critérios que foi pedido. Aí você faz uma tabela com todos os critérios, né? Só que agora, no momento, por exemplo, o que a gente está tentando atingir é o engajamento, né? A gente precisa chegar até eles, que é o que está tendo mais dificuldade na questão, por causa da conexão, que é a distância. Então, aí nesse primeiro momento, eu fiz isso, para poder ver quem conectou. Ó, minha filha está fazendo um pouco mole aqui, gente. Então, o que é Normal. interessante Peraí, você está é nós trabalhando. termos em mente que a rubrica precisa estar bem claro quais são os critérios. Então, se você tem os critérios definidos e os níveis, nós também não podemos esquecer ali o recheio, que vai ao meio da rubrica. Então, quando você coloca ali, eu tenho os alunos, e aí eu vou ticando, conforme eles vão entregando, eles vão fazendo. Nós temos um excelente instrumento de um acompanhamento. Mas se para você está claro essa questão da rubrica, essa questão do acompanhamento, do monitoramento, e você consegue visualizar a progressão dos alunos no decorrer dos níveis, tranquilo. Sim, isso daí é que eu não fiz a tabela, mas, por exemplo, quando eu envio a atividade, eu já deixo claro o que vai ser avaliado, né? Eu deixo para eles estão cientes do que eu vou avaliar. Por exemplo, se tá dentro, se eles entenderam o que foi falado. No caso da obra de arte, eu coloco que tem que ser apresentável, né? Limpo, tal. Não mandar coisa para eles capricharem mais e dentro do que foi pedido, dentro do contexto. Isso, muito bem. Aberto, quer falar agora? Obrigada, gente. Obrigada pela participação, Ellen. Oi, bom dia. Bom dia, Pro. Tudo bom? Tudo bem. Eu enviei, não sei, no seu WhatsApp a rubrica que eu fiz, bem simples. Porque eu estou usando o Teams pelo celular, não consegui enviar por aqui. Não sei se daria para a gente compartilhar. Só um minutinho. Enquanto isso, parece que a Jéssica gostaria de falar. Ela levantou a mão. É isso, Jéssica? Isso, bom dia. Estão me ouvindo? Primeiro, eu acho que é melhor a gente mutar todo mundo para a gente ouvi-la com mais. Aí você abre o seu microfone de novo, tá? Vai lá, Jéssica, abre o microfone novamente, por favor. Tá me ouvindo? Sim. Bom dia. Bom dia. Olha, eu estou perdida. Hoje eu não tá na vida. Amor. Eu estou perdida porque é meu primeiro dia de ATPC aqui. TPC é uma escola. Quietinho, amor. E eu estou com aula desde o dia 7.
em uma escola e aí eu fiz redução de UE. Então, a outra escola no qual eu estava não me adicionou no link aqui. Então, agora é meu primeiro TPC por aqui. Eu só fiz o último TPC semana passada só pelo centro de mídias mesmo. Então, primeiro dia que eu estou acompanhando por aqui. Tudo bem, Jéssica, seja bem-vinda. Você consegue acesso ao nosso material no blog do Núcleo Pedagógico. Daqui a pouco a gente coloca o endereço aqui no bate-papo, tá? Para você ter acesso. E você pode ir tirando suas dúvidas no bate-papo também, tá? Você pode ir colocando, vai colocando as dúvidas, vai colocando. Ali, ó, o Fred acabou de colocar. Vai colocando as suas dúvidas que a gente vai ficar muito feliz em te ajudar, tá bom, Jéssica? Qualquer outra dúvida além que você tenha, né, a mais, se passou esse nosso momento agora e você ainda está com dúvidas, passa para o professor coordenador da sua escola e ele consegue entrar em contato conosco, tá? Com a equipe de linguagens. Beleza? Entendi. Obrigada. Obrigada a você, minha linda. Alguém mais gostaria de compartilhar? Renata, você quer que eu compartilhe a tela por aqui ou você compartilha a tela aí da atividade da Berta? É você que tem ela aí, né? Pode compartilhar. Eu enviei para você também, mas pode deixar que eu compartilhe. Ah, tá, desculpa. Não vi. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Desculpa, Nilceia, eu não tinha visto. Eu estava prestando atenção na professora. Professora Jéssica, pode fechar o seu microfone. Pode abaixar a mãozinha, clica de novo na mãozinha e pode fechar o microfone. Já está, tá, Nilceia? Já? Estão conseguindo visualizar? Sim? Tranquilo. Não estou conseguindo. É que leva um tempinho até atingir todo mundo, tá? Quando eu falo assim, eu falo que tá vendo, é porque funcionou. Aí leva alguns segundos para atualizar para todo mundo. Ok. Berta, você quer falar sobre a sua rubrica? Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Tá. A atividade que eu tinha proposto em uma das semanas era para que eles escrevessem um parágrafo argumentativo a respeito dos textos sobre o Dia das Mães, foi naquela semana. Então, havia uma charge, uma notícia, um gráfico e um texto expositivo a respeito do consumo e dos presentes que geralmente as pessoas compram e dão para as mães. E a partir do parágrafo da sugestão, né, que eles deveriam escrever um parágrafo argumentativo, eu fiz os critérios, não pensei com o objetivo de ver aspectos mais notacionais, por exemplo, tanto da ortografia, elementos de coesão, não foi isso. O objetivo era pensar no entendimento do gênero e na compreensão do tema. Então, como critérios, se eles abordam o tema, se eles apresentam uma opinião neste parágrafo, se eles conseguem produzir um argumento para esta opinião, e se eles efetivamente fazem um parágrafo argumentativo. Então, muito parecido com aquela que você sugeriu, se eles atingem plenamente, se eles atingem de forma parcial e se eles não atingem. E aí eu fui tentando colocar em cada célula, em cada parte, uma explicação para que eu pudesse depois corrigir isso. Então, vamos aqui, né, analisando a rubrica que você fez, Berta, parabéns, tá? É um excelente exemplo de rubrica, né? Percebemos aqui que você compreendeu bem, né, a TPC sobre o tema, e aí eu chamo a atenção, né, aos demais os professores que estão nos acompanhando, a respeito, né, quais são as etapas, né, o que é necessário para que nós possamos construir uma rubrica
e que ela tenha, que ela atenda, né, as características para esse acompanhamento e esse monitoramento. Então, vamos lá. Pensando na rubrica, a gente pode pensar como se fosse um gênero, assim como existem, né, os gêneros textuais, né? Vamos pensar aí, narrativa, né? Nós temos aí o artigo de opinião, entre outros gêneros. A rubrica também é necessário que ela tenha uma estrutura. E olhando aqui o exemplo de rubrica da professora Berta, nós percebemos que os critérios utilizados por ela estão bem claros, né? Então, como critério, ela utilizou aqui, ó, abordou o tema, apresenta uma opinião, produz um argumento e elabora um parágrafo argumentativo. E aí os níveis, ó, ela optou em estar do maior para o menor, né? Então, atingiu plenamente, atingiu parcialmente, não atingiu. E no meio da rubrica aí, nós percebemos que ela foi colocando de acordo, né, com cada nível. Então, aí ela usou a primeira coluna, né, pensando nos critérios, e a primeira linha pensando nos níveis que deve ter na rubrica. E aí, é interessante, aqui nós podemos notar que é um excelente instrumento de acompanhamento e monitoramento das atividades realizadas pelos alunos, né? Porque ela consegue, ao final, né, dessa atividade, ela consegue visualizar os níveis de proficiência que os alunos se encontram. Então, aí ela consegue fazer o quê? Ter uma análise geral da turma, ela consegue compreender quais são os alunos que estão atingindo plenamente, quais são os alunos que não atingiram, quais são os alunos que precisam um pouquinho mais de ajuda, e isso é interessante, né? Porque o professor, ao final, ele consegue, além de fazer uma autoavaliação da forma com que ele desenvolveu essa atividade, ele consegue também fazer com que os alunos compreendam quais foram os objetivos. Então, na rubrica, é interessante que tenha uma transparência, né, que os objetivos eles fiquem claros, os critérios, né, as habilidades a serem trabalhadas, e aqui nós temos um bom exemplo que acaba transmitindo, né, e tudo isso nessa atividade, tá? Parabéns, Berta. Mais alguém gostaria de compartilhar? Gostaria de falar? Renata e Nilceia. Renata? Não, André, pode falar, pode falar. Então, aqui, ó, no bate-papo, a professora Mirtes, ela esboçou uma rúbrica, né? Colocou uma rubrica aqui no bate-papo, em que ela apresentou os critérios de pontuação, como interação, domínio do conteúdo, clareza na exposição de ideias, cumprimento do prazo, e depois ela estabeleceu os níveis lá em cima, também como a professora Berta, do maior para o menor. Foi um exemplo que ela colocou aqui. Obrigado pela participação, professora Mirtes. No que levantaram a mão aqui também para participar, depois se a Nilce quiser comentar, a professora Marli gostaria de falar alguma coisa? Bom dia, gostaria. Estão me ouvindo? Sim, Marli. Sim, professora. Eu também trabalho a rubrica para corrigir textos, né, dissertativos e argumentativos. Utilizo os critérios que são as competências do Enem. São 5 competências. Domínio da norma culta, adequação ao tema e estrutura, a argumentação apresenta argumentos com coerência, depois com coesão e apresenta proposta de intervenção. A proficiência, eu anoto, o Enem corrige valendo 1.000 pontos, para cada competência 200 pontos. Eu atribuo a correção a 10 pontos, cada competência valendo 2 pontos, certo? A proficiência baixa para quem atingiu meio ponto, mediana para quem atingiu 1 ponto, a adequada 1,5 e muito bom ou excelente para 2 pontos. É assim que eu corrijo todas as minhas dissertações em cima da proposta do Enem, de acordo com as competências, e atribuo as notas valendo 10 pontos, né, e 1 ponto
No caso aí, atribuo 2 pontos para cada competência, certo? Trabalho dessa Certo. maneira. Então, no total, a dissertação do aluno vai ser 10 pontos. Proficiência baixa, mediana, boa e excelente, 2 pontos, ok? Corrijo o trabalho desta maneira. Então, a rubrica eu trabalho mais com correção de dissertações, artigo de opinião, ok? Ok, professora, muito, assim, foi boa a sua colocação, né, que vocês acabam utilizando a rubrica em várias atividades que vocês realizam na sala de aula, e isso é muito importante, né? Esse momento de socialização, ele é rico porque ele possibilita com que possamos compartilhar, né, essas boas práticas. E eu fico muito feliz, né, com a participação de vocês. Ellen, parabéns, tá? Continua aí com o acompanhamento, com o excelente trabalho que você desenvolve lá na escola, Hugo Miele, acompanhando os alunos e a aprendizagem deles. Berta, seu trabalho é excelente, né? Fui sua coordenadora, então eu posso falar com mais propriedade, né? Admiro o seu trabalho, parabéns, obrigada por compartilhar conosco, né, a sua rubrica, e a Mirtz também, obrigada por compartilhar com os colegas e conosco. Nilceia, fecharam todos os microfones. Vocês ouviram eu falando? Parou na Mirtes. A Mirtz também eu agradeço, né, pela participação, um excelente exemplo de como trabalhar com uma rubrica na correção de redação. Parabéns, muito obrigada por socializar. Eu tenho certeza que será um exemplo, né, para outros professores também começarem a utilizar. Parabéns pela participação. Os demais, se quiserem estar compartilhando conosco, podem enviar para os professores coordenadores, nós podemos até estar publicando essa rubrica lá no blog, né, para que outras pessoas possam ter acesso ao trabalho de vocês. E passo a palavra para a Renata. Vou voltar a transmitir a tela. Um minutinho. Vou aqui reabrir o arquivo. Muito bem. Muito ricas, né? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Várias mãozinhas. No começo vocês começaram meio tímidos. E aí depois vocês se animaram. E é isso aí, gente. Nós temos que mostrar mesmo o que a gente está fazendo. Acompanhamento e monitoramento são assuntos, né? É um assunto que é bem necessário para os dias de hoje. E nós vamos começar aqui a falar um pouquinho da devolutiva da nossa avaliação da semana passada, né? Antes da gente entrar na devolutiva da avaliação propriamente dita, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para este momento da avaliação que vocês vão ter durante todas as avaliações. O que nós vamos alterar aqui são os objetivos específicos para cada momento que nós tivermos. Nós podemos perceber que nós temos os números 1, 2 e 3. Para cada bolinha que vocês marcarem aqui, vocês vão marcar o 1 quando a ATPC não atingiu esse objetivo específico. O 2, quando ela atingiu parcialmente o objetivo. E 3, quando atingiu plenamente o objetivo. Por que nós estamos falando sobre esse momento da avaliação? Porque nós podemos perceber que tiveram pessoas, né, que responderam tudo na coluna do 1. E depois, na hora dos comentários, teceu elogios, né, falou que atingiu os objetivos. Então, uma coisa não está condizendo com a outra.
Então, nós precisamos nos atentar para isso. Por que que é importante esse momento aqui da avaliação, gente? Porque é justamente esse momento da avaliação que gera este gráfico aqui. Todos conseguem visualizar o gráfico? Sim? Tá. Então, Tranquilo. é esse momento, vocês respondendo àquela Renata. atividade. Pois não? Renata, posso falar? Eu não Quem sei. está falando? É o Noésio. Oi, Noésio. Tá. A questão da rubrica, voltando um pouquinho. Eu já Uhum. fazia isso naquele campo da caderneta, do diário de classe, lá no final, né? Que a gente quadriculava, mas eu não sabia que tinha esse nome, essa organização de chama de rubrica. Outra, mesmo. agora, essa questão da resposta, que nós colocamos tudo eu fui uma dessas pessoas que colocou, sabe o que acontece? Quem respondeu pelo celular tem que arrastar a tela para ver o número 2 e o número 3. Então, a maioria, acho que comeu bola nisso daí. Depois que eu fui descobrir que tinha que arrastar a tela. Ok? Entendemos, Noésio. Obrigada, viu, pelo seu feedback. É importante a gente perceber isso, então, gente. Quem respondeu pelo celular, dá uma arrastadinha na tela, movimente a tela para vocês conseguirem perceber que existem os outros números. Então, foi isso que a gente percebeu, que havia um equívoco, sabe, na hora de vocês preencherem aquele momento da atividade, e isso compromete esse gráfico que, para nós, enquanto formadores, ele é muito importante, ele sinaliza várias coisas. Então, a gente precisa ter essa clareza. A gente consegue perceber que da semana passada, da semana retrasada para a semana passada, houve sim um grande avanço aqui, uma boa melhora dos nossos objetivos. Nós conseguimos atingir plenamente os nossos objetivos para muito mais gente do que da semana retrasada, visto que nós retomamos, né, o assunto, nós demos continuidade ao mesmo assunto, né? Então, eu acredito que ele ficou bem mais claro para todos vocês. Então, a gente não vai se ater tanto a esse gráfico hoje, por conta dessa falha aí, que talvez tenha acontecido, como o Noésio mesmo acabou de esclarecer para nós, né? Podem ter sido outras motivações, né, para apertar o número 1 ou o número 2, mas para a próxima avaliação, a gente pede que vocês se atentem, ok? Nessas respostas, e para a gente ter um feedback bem mais cuidadoso, né, do que a gente está fazendo, porque a nossa intenção é chegar a vocês da melhor forma possível, de atender o que vocês precisam, a necessidade de vocês. E essa avaliação, ela é importante para isso. Fala, Fred, por favor. Quem tiver com dificuldade no celular, com essa rolagem, é que nós somos acostumados a fazer sempre com ele na posição vertical. Se vocês colocarem na versão na posição horizontal, ele desloca a tela. Então, ele abre mais algumas coisas e pode facilitar na rolagem desse tipo de pergunta, tá? Só hashtag fica a dica. Bem lembrado, Fred, bem lembrado. Vou continuar, então. Sim, daí, falando sobre essa devolutiva, um dos assuntos, então, que ganhou, assim, né, bastante destaque foi o Google Classroom, né, essa ferramenta, e continuar falando sobre acompanhamento e monitoramento. Então, uma vez que dentro do Google Classroom nós temos essa possibilidade, né, nós temos essa ferramenta, então nós resolvemos dar continuidade no assunto rubrica dentro do Google Classroom. E é o que nós vamos passear um pouquinho agora, tá? Vai rodar um pouquinho, tá, gente? Tá meio pesado o negócio aqui. Vocês estão conseguindo ver, né, que minha tela em branco? Vou mudar vocês aqui de lugar. Sim, Renata. Muito bem. Então, ó, entramos no Google Sala de Aula.
Entramos aqui, olha, nessa turma, né, nessa turma que eu criei, né, nessa sala que eu criei. O nosso objetivo hoje não é ensinar como é que monta a turma, como é que faz ensalamento de aluno, né, nem como a gente elabora a atividade. O objetivo é a gente falar sobre a rubrica. Então, por isso que a gente já tem uma pré-abertura de turma aqui. Então, gente, nós pegamos um assunto, abrimos uma turma. Muito bem. Então, nós estamos aqui, ó. Vamos aqui para as instruções. Então, eu abri uma turma, ó, das 9h30, com essa atividade aqui, ó. Vocês conseguem enxergar a atividade? Prezado aluno, ao final desta atividade, no caso, né? Você será melhor capaz de relacionar imagem com a descrição, usar vocabulário relacionado aos recursos e usos de água, identificar os diferentes recursos e tipos de água. Você deve fazer o download dessa atividade, respondê-la e fazer o upload até o dia 21/5. Se necessário, pesquise as palavras desconhecidas no dicionário. A atividade, então, gente, basicamente é essa daqui. Water is distributed through different sources. Match each image with its definition. Então, aqui é uma atividade do 8º ano, do primeiro bimestre, do nosso material do Aprender Sempre, tá? E, basicamente, o aluno tem que encontrar a imagem com a sua definição. Ok, gente? A partir ao encontrar a imagem com a sua definição, então ele vai aprimorando o vocabulário de água, referente à água, e aprendendo também a identificar os recursos e tipos d'água, ok? Muito bem. Aqui nós temos a nossa turma, né? E nós vamos... Um minutinho. Nós vamos aqui, que vocês estavam na frente. Nós vamos editar agora, para a gente poder incluir a rubrica. Vocês conseguem observar aqui? Ó, nós temos o mais. E agora nós vamos criar a nossa rubrica. Certo? Vou mutar você, Renata. Tá. Ativa de novo. Ativado. Ativado. Muito bem. Então, agora aqui, gente, nós vamos... Eu salvei... Eu deveria ter aberto, eu esqueci, gente, desculpa. Eu salvei no Word o que a gente vai escrever aqui para montar as rubricas. Pessoal que está cuidando do chat, André, Débora, Nilceia, se alguém tiver dúvidas, se estiver achando que eu estou indo muito rápido, por favor, avisem, tá? Então, gente, vocês podem observar aqui, ó, adicione os critérios que você usará para avaliar os trabalhos dos alunos e os níveis de desempenho ou as descrições que você quiser incluir. Os alunos receberão uma cópia desta rubrica junto com a atividade. Então, nós podemos classificar por ordem dos pontos, ó, decrescente ou crescente. Então, nós temos essa possibilidade. Vou deixar aqui no decrescente, que é o que parece que... Tá com o microfone. Vai ter que mutar de novo, fazendo favor, Fred. Liga seu microfone. Muito obrigada. Por nada. Estamos Gente, eu e Kandinsky aparecendo aí em cima da sua tela. Olha que lindo. Sim. Hoje a contribuição é de
de arte? É de arte, Kandinsky, um dos meus pintores favoritos. Ó, deixa eu ver se eu consigo sair da frente enquanto você abre aí. Aí. Nossa, não entendo porque que tá tão lento. Mas, enfim. Nós podemos colocar aqui, ó, o título do critério como critério número 1, certo? Ou first. No caso aqui. E aí a gente vem com a descrição do critério. Muito bem. Aí, então, ó, a descrição desse nosso primeiro critério é relacionar a imagem com a descrição, certo? Então, nós vamos colocar aqui os pontos. Eu vou começar do 4 pontos, certo? E daí a gente tem aqui, ó. Wow, nice job. Certo? E aqui eu tenho a descrição desse wow, nice job, que relaciona a imagem com a descrição sem nenhuma dificuldade. Vamos acrescentar mais um critério. Então, a gente aperta o mais, critério não, mais um nível, né? Então, a gente aperta o mais aqui. Vou colocar que são 3 pontos agora. E daí a gente tem nice try. E a descrição relaciona imagem com a descrição com alguma dificuldade, né? Aquele aluno que apresentou um pouco de dificuldade, que teve algum probleminha, trocou, né, uma letra com a outra. Alguém vai falar? Pode falar. Ô, Rê, eu estou vendo como você está fazendo as atividades, incluindo a rubrica. Tem como ir um pouquinho, pouca coisa mais devagar? Eu estou vendo que você está super adiantada, está correndo, né? Só um pouquinho mais lento. Eu estou entendendo o que você está querendo fazer. Só um pouquinho mais devagar, pouca coisa. Tá bom. Então, ó, vamos lá. O título do nível, então, é porque nós vamos repetir esse processo 3 vezes. Porque eu tenho 3 critérios. Lembram lá os meus 3 objetivos? Então, eu tenho 3 critérios. Então, nós vamos fazer isso 3 vezes. Beleza, tá, gente? Então, aqui, ó, temos Ops, study harder, né? Ops, né? Estude um pouquinho mais. Esse critério aqui, ó, tá valendo 2 pontos e relaciona pouco a imagem com a descrição. Ok? O que eu faço agora? Aperto mais de novo para adicionar mais um nível, que é o nosso nível que terá 1 ponto. O título do nível que nós escolhemos é Oh, no, not this time, né? Ah, não foi desta vez, né? E quer dizer que o aluno não conseguiu relacionar imagem com a descrição de forma alguma, ele não deu conta. E aqui nós temos, então, os nossos 4 níveis. Ok, pessoal? Ah, e posso fazer alteração aqui da pontuação, posso ir colocar outras notas, né? Mais notas, mais pontos, menos pontos, pode. É você que monta a sua rubrica, ok? Eu vou adicionar mais um critério e vou repetir todo esse passo a passo novamente, ok, pessoal? Então, vamos lá. Ó. O título do critério, esse vai ser o nosso segundo critério. Então, eu só vou colocar second, que é segundo, ok? A descrição do critério é a outra habilidade que nós temos ali, que a gente espera que o nosso aluno alcance, que é identificar os diferentes recursos e tipos de água. Ok?
Então, ó, colocamos aqui, ó, identificar os diferentes recursos e tipos de água. Agora nós vamos para os níveis. Então, ó, eu vou fazer esse de trás para frente, porque de repente vocês podem se assustar com a organização que o Google Classroom vai fazer. Então, ó, nós temos aqui, ó, oh no, not this time. E eu vou colocar aqui porque eu coloquei esse valendo 1 ponto, certo? E vou colocar a definição aqui. Não identifica os diferentes recursos e tipos de água. Gente, eu não sei como que vocês gostam de trabalhar, mas toda vez que eu uso esses recursos online, eu geralmente tenho na minha mão algo offline, que no meu caso aqui é este... Renato. É este Word. Pois não, pode falar, Nilceia. A professora Ellen está perguntando se a rubrica no Classroom é tudo em inglês. Não, gente, é inglês porque a minha atividade é inglês. Ela tá todinha escrita em português, tá? Fiquem tranquilos. Renata, você consegue tirar os símbolos de parágrafo do seu texto do Word? Porque confunde. Claro que eu consigo. Eu e os meus símbolos. Eu gosto deles. Desculpa aí, gente. Gente, olha aqui, ó. Nós temos o nosso Oops Study Harder e a descrição. Identifica poucos diferentes recursos e tipos de água. E aí eu vou acrescentar aqui, ó. O próximo nível, que é o Nice Try, boa tentativa. Muito bem, continuamos aqui. Identifica os diferentes tipos de água com alguma dificuldade. E o próximo... 4 pontos. Uou, nice job. Enquanto você digita, Renata, a professora Maria Letícia colocou no chat que a rubrica é um sistema avaliativo usado nos Estados Unidos há tempos, né? Uhum. Brincou com a Ellen, né? Que falou que tá tudo em inglês. A questão realmente é essa, né? Ele não é uma coisa super, ultra, mega nova. Mas nós utilizando ele enquanto prática... No Brasil, ela ainda é pouco difundida, né? Tanto é que o Classroom, que é americano, já veio dentro dessa ferramenta possibilitando que a gente possa criar uma rubrica lá dentro, né? Então, se ela entrar, estudaram com a professora Renata lá na Unesp. Então, nesse sentido... Tem um que parou. Parou, só que você parou de transmitir, Rê. Não. É George? Aqui está transmitindo normalmente. Bom dia, né? Eu estou ouvindo a voz da Renata bem aqui, vendo a atividade. Ah, beleza. Então só saiu pra... Vai lá, gente, vai embora. Acho que foi para você, Ah, Fred. voltei. Consegui de novo, consegui. Desculpa. Fui eu que errei agora, gente. Me perdoa. Fred. Vamos lá. Meus queridos, ó, vocês podem perceber agora que nós já temos aqui, ó, 2 critérios. O nosso primeiro critério com os nossos níveis e o nosso segundo critério com os nossos níveis. Vocês perceberam que eu digitei 1, 2, 3, 4 e ele já fez a alteração de sequência porque nós escolhemos decrescente? Certo? Então, de repente, você vai falar assim, ai, meu Deus, mas eu digitei 1, 2, 3, 4 e não está na ordem que eu escolhi. Não está no 1, 2, 3, 4, porque você escolheu a decrescente, ok? Então, se quiser alterar, aí você aperta o crescente e ele altera para 1, 2, 3 e 4. Foi muito rápido isso, gente? Renato, eu tenho 2 mãos levantadas no... Pois não.
Pode falar que eu vou. Posso ir participantes. adicionando A primeira já critério? tá faz tempo. É a Marli. Pode falar, Marli. Eu já falei. Em outro momento, Marli. desculpe. Foi Beleza, de né? outro momento? Toca a mãozinha aí de novo, porque Sim. daí ela baixa. Senão você vai cansar a mão. Ok, Baixa. Tudo bem, Marli? O próximo Third. é o professor Bruno Marini. Pode falar, professor Bruno. Bom dia, pessoal. Você me ouve? Sim, pode falar, lindo. Renato, eu queria usar o chat, mas está desativado para mim, não consigo usar. Não sei o que Arroba aconteceu. professor. Não, sempre. Estou usando Eita. o institucional. E Mas agora, José? não sei, mas enfim. A professora que pediu a palavra anteriormente, ela disse para você ir mais devagar, mas eu acredito que não é a explicação que precisa ser mais devagar. É que tem um delay aí de uma tela e outra, Ah, entendi. e de uma clicada e outra, e a gente não consegue perceber o que você mudou algumas coisas. Não sei se é só eu que tenho esse problema, mas algumas coisas eu acho que eu dei uma perdida aí. É a velocidade Do das ponto- conexões, Renata. É a velocidade das Então, conexões. Então, Isso. às vezes você clica, aparece você clicando numa coisa e depois aparece já feita para mim. Já feita. Entendi. Então dá Gente, uma pausada num clique no outro, não é nem tanto na explicação, porque a explicação tá maravilhosa. A questão é só o Obrigada, delay aí, Bruno. tá bom? Ô, Obrigado, Bruno, gente. Oi. Valeu, muito obrigada pelo feedback. Ó, gente, pensando nisso, nós já fizemos, prevendo esse tipo de problema, nós já fizemos no nosso material, a Cláudia fez para gente. Gente, hoje a Cláudia não está conosco por uma questão técnica, ok? É. E o técnico Lá no tá na bairro, casa dela. lá no bairro dela, onde ela reside, a internet está com problemas seríssimos e hoje o bairro de lá está passando por uma manutenção, então ela está completamente sem sinal, ok? Mas ela participou de todo esse momento, fizemos tudo isso daqui juntos no nosso time de linguagens, ok, gente? E daí a Cláudia fez 2 PowerPoints, tá, gente? Para vocês poderem ter acesso a todas essas telas bem explicadinho, com setas, balõezinhos, tá? Vai ficar disponível depois dessa nossa apresentação, ok, pessoal? E se ainda assim vocês ainda tiverem dúvidas, nós estamos à disposição via os coordenadores de vocês, ok? Vamos lá, continuando então. Todo mundo consegue enxergar que é o terceiro critério, ok? Aí você pode nomear o critério da forma como você achar melhor. Aqui eu estou nomeando de terceiro critério, third, mas você pode pôr critério 1, 2, 3, 4, quantos critérios você for fazer para sua rubrica, ok? Vamos aqui nos pontos de novo. Vou colocar já o decrescente, que é a ordem que eu tenho no meu Word. Então, nós temos aqui o nice job. Vocês estão percebendo que eu estou repetindo o mesmo título do nível para todos os meus critérios. Certo, gente? Esse nosso critério agora identifica os diferentes recursos e tipos de água. Nesse nosso nível nice job, nós temos a descrição, identifica os diferentes recursos e tipos de água sem nenhuma dificuldade, ok? Então, é aquele aluno que conseguiu fazer, né, tudo, participou, entregou bem a atividade, ok? Esse nosso outro nível é o nice try, boa tentativa. É aquele aluno que identifica os diferentes recursos e tipos de água, mas ele tem alguma dificuldade. Talvez não tenha compreendido bem o vocabulário, talvez não tenha compreendido bem como fazer o exercício,
né? Então, são pontos que nós precisamos investigar o que aconteceu, né? Dependendo do nosso aluno e do que você já conhece, né, da sua turma. Oh, nice try. Aliás, oops, study harder. Certo, gente? Então, nós temos aí nesse nível, o nosso aluno que não conseguiu muito, né? Que ele precisa estudar um pouquinho mais, pesquisar vocabulário, perceber o que está... ele identificou pouco, né? Os diferentes recursos e tipos de água. Então, talvez ele esteja com dificuldades nessa parte mais voltada mesmo, né, para o uso dos recursos hídricos. Então, agora eu aperto mais novamente, coloco a pontuação 1, e nós vamos lá. Oh, no, not this time. Então, não foi dessa vez, né? Oh, não foi dessa vez. Nosso aluno não conseguiu identificar os diferentes recursos e tipos de água. Ok, gente? Quantos critérios eu quiser adicionar, eu vou apertando aqui, ó, o adicionar um critério, e lá a gente repete sempre o mesmo processo, ok? A gente põe o título do critério, a descrição do critério. Até se você quiser colocar o título do critério, a habilidade, e aí depois, para o aluno conseguir entender um pouco mais a habilidade, se ela for um pouco mais complexa, você pode descrever essa habilidade toda, o que você está esperando do aluno dentro dessa habilidade como um todo, né? Desse critério como um todo. E, posteriormente, você esmiuça, né, cada descrição aqui do nível. Ok, gente? Eu vou salvar. Pois não, pode falar. É interessante a gente colocar, a professora Silvia Cristiano colocou assim, tá um pouco difícil de entender, é obrigatório usar o Classroom? Não, professora, não é. Mas nós, na TPC passada, o pessoal de linguagens trabalhou a rubrica no papel. E tem a rubrica já pronta no Classroom, e muitos professores estão usando. Então, elas fizeram o transporte. Então, quem tem os meios pode fazer no Classroom. Quem não tem isso, Fred, não dá para fazer individual com eles, eu vou fazer geral. Nós também estamos pensando em um modelo mais generalizador. Então, nesse sentido, faça no papel, né? Então, assim, a gente só está tentando dar opções, possibilidades para cobrir o máximo possível de realidades, né? Porque quando a gente orienta aqui, a gente orienta para a rede. Então, a gente tem que tentar abarcar o máximo. E outra coisa rola um pouquinho só para baixo, Rê. Aí, não, volta. Ai, meu Deus. Segura a barra do lado que é melhor, Rê. Sobe um pouquinho. É interessante vocês perceberem que no 4, 3, 2, 1, a Renata sempre está repetindo o nice job, nice try. Então, ela está repetindo isso porque essa construção são as colunas lá da rubrica que a gente viu na tabela feita para fazer, por exemplo, no papel. E cada inserção que a Renata está fazendo é uma linha. Então, a Renata está inserindo as linhas. Isso. E a escrita repetida aqui, por que ela tem que repetir toda vez? Wow, nice job. Wow, nice. Porque ela está construindo as colunas. Então, cada pedaço desse é uma parte da... Olha, eu fazendo com a mão apontando o computador. Cada pedacinho é uma coluna. Então, eu tenho que repetir porque eu estou construindo a linha. Então, cada inserção que a Renata faz, ela repete o bloco. Porque daí eu tenho a construção das colunas e ela está construindo cada uma das linhas. É igualzinho a rubrica que a gente vê no papel. Isso. Sabe o que acontece, gente? Quando a gente estava sentindo... Deixa eu só falar, professora, um minutinho.
quando a gente estava fazendo o estudo durante essa semana né, que a gente fica vários dias preparando, né, isso para vocês, e daí a gente estava nessa tentativa e encaixa coisa e tal, e aí dá essa ansiedade mesmo, gente, porque a gente não está vendo os riscos da tabela toda montadinha. Então eu vou salvar, tá? Aí a gente já vai conseguir ver a nossa rubrica montada, tá bom? Posso salvar, então? Então, ó, eu entro aqui, vocês já perceberam que mudou? Nós temos aqui, ó, rubrica, 3 critérios, 12 pontos. Olha aqui, ó, tcharam! Conseguem visualizar? Olha Renata, aí, ó, não está aparecendo ainda. Ah, tá. Vou aguardar. Temos um delay. Para mim já tá. Já? Já. Então, olha, nós temos aqui ela montadinha já, ó. First, relacionar imagens com a descrição e os nossos níveis. Estão vendo? Second, que é identificar os diferentes recursos e tipos de água. E aí, nós temos os níveis. E third, identificar os diferentes recursos. Ah, eu peguei o mesmo. Renata. Era para ter sido diferente, tá? Se acontecer isso, gente, volta lá no editar. E aí você edita e você consegue excluir um nível ou você refaz a parte, ok? Eu só vou mudar aqui, ó. Renata. E aqui, ó, eu copiei igual, tá vendo? Mas não tem problema, gente. É aqui, ó, usar o vocabulário. Fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Esse daqui é esse, ó, usar vocabulário relacionado aos recursos. Então, aqui, ó, seria utiliza o vocabulário, né? Sem nenhuma dificuldade, utiliza o vocabulário com alguma dificuldade, utiliza o vocabulário, utiliza pouco o vocabulário e não consegue utilizar o vocabulário, ok? Mas eu não vou fazer as alterações agora não, porque senão a gente não vai conseguir visualizar o que o aluno vai ver para a gente, né? Então, ó, salvando aqui. Pronto. Agora, os meus alunos, que são o André, a Nilceia, a Cláudia e a Débora, eles podem enviar a tarefa deles. André, você consegue enviar rapidinho a sua, por favor? Enquanto o André envia, gente, só para relembrar, as listas de presença, que são as avaliações do dia, estarão disponíveis no blog, tá? O Marco já colocou para gente, já estão no blog. Lembrando, lá tem uma pergunta separadinha, assistiu de manhã, ao vivo ou à tarde. Se você tem um cargo só, responde uma vez só. Se você tem 2 cargos, lembre-se que tem que responder no período da manhã e depois no período da tarde, tá? Não adianta também responder as duas, uma em seguida da outra, porque registra a hora que fez. Então, se o cargo é da reunião da manhã, responde no começo da tarde. Se o segundo cargo é da tarde ou da noite, responde um pouquinho mais tarde, né? Porque salva a hora, né? Para a gente evitar quaisquer problemas que ainda estejam acontecendo com relação à presença de vocês, tá? Sei que os PCs estão na sala acompanhando, então a gente sabe que não é para prejudicar o professor, né? Obviamente, se a gente tem a ciência de que não assistiu porque não pôde, porque deu um problema, informa o PC, assiste a gravação, responde a avaliação. Não tem problema. O importante é vocês acompanharem a formação, tá bom? Só para a gente não ter esse problema, tá, gente? Vamos minimizar os problemas aí e se acostumando com um novo modo de trabalho aí nessa questão aí desse isolamento social. Cada dia, cada semana é um novo aprendizado, tá? Foi, Rê? Ainda não. André, você Renata, enquanto o André envia para você a atividade, nós temos uma participação aqui no chat da professora Fábia.
Aí ela Pois não. pergunta, então, para tarefas já enviadas, não é mais possível inserir rubrica? Elas Não. devem ser construídas... Elas devem ser construídas antes do envio para os alunos? Isso. Muito bem. É isso mesmo. Quando você faz... é que aqui eu já não vou conseguir, ou talvez eu consiga, não sei. Mas quando a gente abre uma atividade nova, lá vem algumas formas de atividade. Bem aqui nesse cantinho aparecem algumas formas de atividade. Você vai selecionar aquela atividade que diz o seguinte: atividade com avaliação ou com pontos, algo do estilo, porque daí ela já abre a possibilidade da rubrica. Se você selecionar aquela que não tem avaliação, ela não te abre a possibilidade da rubrica. Se você já montou a atividade e já mandou para os seus alunos, você já está recebendo essas atividades dos seus alunos, você já está dando feedback e tudo mais, você não consegue alterar a rubrica que já foi feita, porque não dá para mexer não dá para mudar as regras do jogo, né? Com o jogo em andamento. Então você não consegue alterar a rubrica e nem consegue fazer uma rubrica. Foi o que a gente percebeu, tá, gente? Se tiver alguma coisa diferente aí, vocês nos avisem. Eu acho que o André caiu, gente. Eu não estou escutando o André em lugar nenhum. Não, Renata, Oi, André. Eu fiz o upload da atividade. Precisa ver se chegou aí. Eu estou aqui tentando abrir. Então, professora, continuando a resposta, para você poder fazer a rubrica, você tem que ser antes de você salvar a sua atividade e antes dos alunos, né, já estarem respondendo ela para você, ok? E aí ela responde assim, a professora Fábia. Enquanto você foi explicando, ela foi tentando fazer uma rubrica. Então, muito obrigada. Muito bem, professora. Valeu. O negócio é esse, gente. É tentativa e erro. Tem que tentar. Se não fizer, se não tentar, não funciona. Até mesmo do papel. Se não pegar o papel e riscar e escrever, não dá. Então, é aquela coisa do se joga, né, gente? Porque realmente não tem como. É a coisa do se joga. Não tem como a gente fazer. Gente, eu abri a outra turma que eu tenho já aqui do nosso teste, porque não está atualizando aqui o meu, tá? Então, nós vamos representar como se não tivesse nenhuma nota atribuída, nem nada assim. Então, gente, eu recebi aqui a lição feita pelo André, estão vendo? Ele respondeu aqui. Vocês estão conseguindo visualizar já? A Nilce é bom ser o parâmetro para saber se está vendo ou não, porque ela está em outra cidade. Tá. Você está vendo, Nilceia? Então, eu não consigo visualizar nada que a Renata está compartilhando. Não aparece aqui para mim. Ops, eu estou vendo. Ótimo, já ouvi o pessoal de fora aí falando que está vendo, então tá bom. Tá bom, gente. Vocês estão percebendo que para mim chegou a atividade, olha, do André. Essa é uma atividade que eu já tinha pontuado, tá, gente? Então, vocês podem perceber aqui que aparece, o de 100, né? É uma atividade que vale 100 pontos. Eu posso fazer alterações aqui, tá? Alterar o total de pontos. Eu posso fazer valendo 8 pontos. Alterar. Certo? Alterei aqui. Então, eu não preciso fazer valendo 100. Aqui, de acordo com os nossos níveis, eu tenho aqui, tá bem pequenininho, mas 4 pontos. Wow, nice job. O outro, 3 pontos. Nice try. O outro, 2 pontos. Oops, study harder.
E o último aqui, 1 ponto. Oh, no, not this time. E daí, ó, eu pontuei aqui para o André 3 pontinhos. O André acertou tudo, tá, gente? Eu só tô mexendo aqui. Só para deixar bem claro. Gente, um bom aluno. É um excelente aluno. O André seria tudo aqui, ó, nos 4 pontos, ok? Vocês podem perceber que já faz uma alteração aqui, ó, estão vendo? E eu também posso alterar valores aqui. É que nós, conforme a gente coloca aqui, vocês estão vendo que mudou para o 3? Aqui, ó, mudou para o 2. Certo? E aqui, ó, mudou para o 1. Não okay? mudou. Não mudou ainda. Vou aguardar para vocês verem. Mudou agora? Mudou já. Certo. Vocês podem observar que aqui, ó, nessa nota verdinha, tem um chiado agora, gente. Quem será que tá chiando? Já estou cuidando disso. Tá, obrigada, Fred. Ó, tô falando ainda ou não? Sim. Vai saber, né? Então, ó, vocês podem observar aqui, ó, que ele tá com 4 pontos de 8, certo? Então, ó, e aqui eu consigo ver todos os meus alunos da turma. A gente não vai entrar nesses detalhes todos, mas, ó, aqui a gente consegue fazer um comentário, ok? A gente consegue ver a tarefa. E, eu tô na dúvida dos critérios, eu não lembro de todos eles. Conseguem visualizar aqui, ó? Aqui eu consigo abrir a rubrica. Ó. Ok, gente? Acho que o que o Duda proposto tá legal, Renata. Se vocês tiverem já o fechamento, falta 7 minutos e já tá com 240 pessoas. Então vai começar o pessoal a querer entrar. Estamos bombando hoje. Bombando. Isso, gente. Ó. Ó, nós também fizemos a visualização do aluno, certo? O momento que o aluno visualiza lá. E também fizemos isso para vocês. Deixa eu abrir aqui, só para mostrar para vocês rapidamente. Vai ficar rodando. Mas é esse o material que a gente fez para vocês, ó. Aqui, ó, visão do professor, visão do aluno. Ó, só para mostrar para vocês como a gente montou, ó. Então, nós vamos ter a visão do vai e vem das atividades, ó. Após acessar a atividade desejada, clique em rubrica. Ó, estão vendo? Tem as setinhas, tá tudo bem bonitinho para vocês, ó. Conseguem visualizar? Clique em criar a rubrica. Sim, então, nós fomos fazendo isso com todo cuidado para vocês terem esse material, para vocês conseguirem observar com mais cuidado, porque a gente sabe que só uma explicação assim, né, e à distância, sem vocês mexerem, tem as suas dificuldades, ok? Então, nós montamos esse daqui e também tem a visualização do aluno. Vai ficar disponível lá no nosso blog Supernúcleo. Certinho, pessoal? E o link também. Isso. Eu vou parar de transmitir a minha tela. Beleza. Beleza? Tem lá materiais mas eu joguei o endereço. Ô, Fred, deixa a minha transmissão aí. Alt tab. Aí, acho que eu vou conseguir agora. Então, pessoal, é isso, gente. Nós vamos agradecer. No nosso slide, nós
temos também as nossas referências, né? E a pauta também irá junto no nosso blog, ok? Colegas PCNP, vocês gostariam de fazer alguma colocação? Algo Renata. Pois não, André. Renata, gostaria de parabenizar os professores e os coordenadores que, mediante essa situação diferente que estamos vivendo, têm tentado alcançar o maior número de alunos. Eu vi o comentário de alguns professores, que às vezes tem muitos alunos desconectados, mas eu sei do esforço de vocês, tenho acompanhado o trabalho de alguns coordenadores e professores, particularmente, tentando alcançar esses alunos. A formação de hoje, ela foi, então, voltada para aquela sugestão que vocês fizeram mediante o preenchimento do formulário do Google Classroom. Alguns professores já estão explorando essa ferramenta, muitos outros professores têm usado grupos de WhatsApp, então essa só vem a somar. Fora isso, trabalho árduo de vocês em tentar chegar nos alunos desconectados. Então é mais uma ferramenta. Geralmente nos deparamos com essa ferramenta e eu fico com a fala da Renata. Nós aprendemos mexendo com essa ferramenta, entendendo um pouquinho mais. Como que eu faço o upload? Vou carregar a atividade, mandar para o professor. Então, parabéns para o trabalho de vocês. Perfeito, gente. Meus queridos, é hora do tchau. Um beijo. Muito obrigada por hoje. Tenham uma excelente, né, continuação da semana aí. E a gente vai se falando até a semana que vem. Ok? Débora? Obrigado a todos, tá, gente? E bom trabalho, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Tá? E muita força aí. Beijo a todos. Obrigado. Obrigada pela participação de todos. Peço um pouquinho de paciência, né? Esse trabalho remoto de alimentação. Estamos aprendendo a lidar com essa mediação pela tecnologia, mas vamos tentando e vamos aprendendo, né? Acho que o brilho da vida é aprender, né? E nós estamos vencendo e aprendendo. Os desafios estão sendo lançados e nós estamos conseguindo. Parabéns e obrigada pela participação. Amém. Tchau, tchau. Tchau, meus queridos. O quadro seu aí é Até semana lindo, que viu? vem. Gostou? Se puder enviar a foto para mim, eu agradeço, tá bom? É um Kandinsky. Ele chama amarelo, vermelho e azul. É só jogar Muito amarelo, legal, vermelho e muito azul legal. no Google. O que você acha? É lindo. Qual que é o nome? Tem séries maravilhosas. É legal. Mas eu mando. Tá. O nome dele é amarelo, vermelho, azul. Só que é em francês. É Jean Rouge Bleu. Uma coisa assim. Okay, aí você joga lá no YouTube e olha assim. Escreve com K. Kandinsky. O Google, ele dá os seus pulos, entendeu? E aí você acha. É maravilhoso. Bem legal. Obrigado. Obrigado. Por nada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Fred. Tchau, gente. Obrigado. Vou pedir para vocês irem saindo. Bate o dedo, põe no telefoninho, porque eu tô... Põe no telefoninho aqui. E na tela aparece um telefoninho vermelho. Obrigado a aí você também, Andréia. Oi, querido. Oi. Obrigado para a Andréia também. Imagina.